Bom, vamos lá, galera. Então, ó, a gente hoje viu sobre características socioeconômicas do continente. Vou passar batido por tudo que a gente já viu hoje na nossa aula, né? Então, a gente não precisa voltar em alguns assuntos e é importante que a gente parou no tópico ali que a gente ia falar exatamente, né, dos aspectos sociais, né, as questões da qualidade de vida, o que que as pessoas precisam, que não têm acesso, enfim, né? Então, é importante que a gente lembre que os países africanos como um todo, eles já estão no que a gente chama de periferia do capitalismo. Tudo que está numa periferia está longe do centro, ou seja, está nas bordas, está afastado do centro. Então, quando a gente fala que as nações africanas estão na periferia do capitalismo, eu estou basicamente dizendo que elas não estão inseridas por completo nesse modelo político e econômico que a gente tem na maioria esmagadora no planeta. Tá? Mesmo com os exemplos que a gente trabalhou de China, inclusive a China está muito mais no centro desse capitalismo do que o continente africano. Tá? Com todas as diferenças políticas e etc. que a gente tem na China, está muito mais presente nesse mundo capitalista, né? E a gente percebe isso pelos inúmeros investimentos que a gente viu, pelas inúmeras empresas que têm surgido, né? E pelo papel que hoje a China está exercendo junto do continente africano. Tá? Então, o continente africano se encontra nessa periferia e parte disso é por conta dessa dependência econômica que continua existindo mesmo depois da independência política. Lembra que a gente falou, a independência política do continente não gerou para eles uma independência econômica. Tá? Então, olha o que eu botei ali na segunda setinha. Eu botei assim: a dependência econômica externa gerou a existência, e que continua existindo até hoje, tá? De diversos impactos sociais. Dentre eles, então, aqui a gente vai ver estrutura fundiária desigual e muito concentrada nas mãos das empresas, das elites locais. Tá? A fome, que não é, ai professor, estou com fome. Não, a gente está falando de fome de pessoas que não têm acesso a alimentos, né, com uma regularidade. Então, tem acesso uma vez ou outra aqui e ali. Tá? E os fluxos migratórios internos e externos. Tá? Lembrando que quando a gente está falando de fluxo migratório interno, estou falando dentro do mesmo país. Então, se você saiu da Etiópia e foi para o Egito, é uma migração externa. Você saiu do seu país. Ah, professor, mas está dentro da África. A África é um continente. Tá? Então, muito atento a essa questão. Então, todos aqueles fluxos, aqueles deslocados que saíram de um país para outro país dentro do próprio continente, são parte de um fluxo migratório externo. Tá? Aqui embaixo eu botei uma notícia. Quem quiser ler depois, tem o linkzinho aqui dela. Vou mandar para vocês, obviamente, o slide. Tá? Notícia de 2017, dizendo assim: a agência da ONU, tá? E aí a gente está falando da FAO, tá? Que está relacionada à alimentação, enfim, a gente já falou sobre ela, diz que 20 milhões de pessoas podem morrer de fome na África no ano de 2017. Tá? A gente teria que ver dados atuais, mas enfim, a gente só para ter essa noção como isso é um número muito grande. Muito grande. Se isso fosse uma população de um país, né, seria um país que representaria tipo 10% da população brasileira. É um número muito grande. Tá? Muito grande. Só para a gente ter essa noção. Bom, vamos dividir então em dois pontos, né? Estrutura fundiária e a fome. Sobre a estrutura fundiária, lembra que a gente viu que vão ter então dois tipos de produtores rurais, tá? Aquelas que vão ser produções comerciais, então vou ter os maiores terrenos, os terrenos mais férteis, usando tecnologia, com produtividade lá em cima e voltada para o mercado externo. E o outro tipo de produção, que vai ser aquela produção de subsistência, tá? Ocupando os menores terrenos, as terras menos férteis, com técnicas super rudimentares, antigas, tá? E aí qual é a parada? Essa galera que está produzindo para subsistência não vai ter praticamente nenhum estímulo, nenhuma política pública, nada que vai estimular ou ajudar ou incentivar essa produção. Então eles vão continuar limitados, eles não vão conseguir se capacitar, eles vão continuar limitados. O que muitas pessoas acabam fazendo é vendendo seus pequenos pedacinhos de terra e migrando, né, para as cidades. Professor, mas vai vender para quem? Muitas vezes para empresas que querem expandir sua produção, ou elites locais que também querem expandir sua produção. Tá?
É importante a gente lembrar, né, que muitas pessoas herdam dos seus pais, dos seus avós, enfim, pedaços de terra que vão ficando cada vez menores. Então imagina um pedaço de terra, né, uma família com 10 filhos, com 5 filhos, teve que dividir esse pedaço de terra por 10 filhos. Cada um dos seus 10 filhos teve 2 filhos. Então esses pedaços de terra vão ficando cada vez menores para cada pessoa que está recebendo essa herança. Tá? Então isso é a subdivisão de terras, que também é um problema. Então, o meu bisavô tinha um pedaço de terra e hoje eu tenho um pedaço de terra que é 20 vezes menor, porque eu tive que dividir com todos os, né, bisnetos desse meu avô. Tá? Isso ajuda a agravar. Isso ajuda a agravar é até ruim, né? Isso ajuda a piorar o problema da fome, essa falta de acesso a alimentos, e também ajuda a acelerar o processo de êxodo rural. Muitas pessoas, porque não tem um pedaço de terra que é suficiente para plantar alimentos, simplesmente vai morar nas cidades e aí gerando todos os problemas urbanos que a gente já viu, tá? E o outro problema é o da fome, né? Como é que a gente vai ter um continente que exporta alimento, ao mesmo tempo dependendo da compra de alimentos? Muitos países importam alimentos. Aí você pensa assim, cara, mas a gente está vendendo alimento para fora, como é que eu preciso comprar alimentos? Se eu já estou produzindo aqui para fora, né? Eu produzo aqui para vender. Por que eu estou precisando então comprar? Né? Então essas são ali questões que a gente tem que se fazer. Tá? Então como é que a gente vai ter um continente que produz muito alimento, apresentando níveis, né, de fome muito altos, né? E níveis de insegurança alimentar também muito altos. Eu botei aqui para a gente a direitinho uma definição do que é essa insegurança alimentar. Então, olha, ó, a realização do direito de todos ao acesso regular, permanente, a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Então, preste atenção: regular, permanente, quantidade e qualidade. Tá? Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural, sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Atenção a esse ponto aqui, ó. Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, tipo assim, eu não preciso escolher entre frequentar uma escola ou me alimentar. Não preciso fazer essa escolha. Então, isso é a minha segurança alimentar. Se eu estiver num quadro de insegurança alimentar, é quando eu não tenho o que está ali descrito como segurança alimentar. Ou porque eu não tenho alimentos suficientes para garantir minha saúde, ou porque eu não tenho a qualidade desses alimentos sendo garantida, tá? Ou porque de vez em quando eu como, às vezes sim, às vezes não, depende de quando eu consigo o alimento, tá? Está diretamente relacionado à insegurança alimentar, tá? Dá uma olhada aqui no mapa da fome, tá? Esse mapa tem na apostila de vocês na página 97. E é importante a gente observar. Primeiro, né, lendo sempre a legenda. Então, todos os países que estão em cinza, eu não tenho dados disponíveis, tá, no mapa da fome. Todos aqueles que estão azulzinho, tem ali menos de 2,5% da população passando fome. Então, reparem que tem alguns países, como por exemplo aqui Chad, a Libéria, Madagascar, são países que têm mais de 35% da população passando pela situação de subnutrição. Lembra que subnutrição, botei até a definiçãozinha para a gente visualizar, subnutrição vai ser o quê? Ó? Subnutrição ou fome crônica é quando o consumo de alimentos de uma pessoa não é suficiente para fornecer os nutrientes necessários de uma vida ativa e saudável. Então você está se alimentando, mas não está suprindo todas as necessidades que você precisa de nutrientes, vitamina, etc. Proteínas, carboidratos, enfim. Tá? Então você se alimenta, mas não é o suficiente para você dizer assim, eu me alimento de forma completa, saudável. Tá? Então eu estou incluindo a galera que não tem acesso a alimentos e a galera que tem acesso limitado a alimentos. Tá? Então eu estou considerando 35% da população ou mais. Isso é absurdo. Isso é um número absurdo. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, o caso da Nigéria. Professor, a Nigéria está ali amarelinho. Então, entre 5 e 14,9% da população passam ali em situação de subnutrição ou fome. Um número muito menor. Mas só para a gente ter uma noção, quando a gente olha os países da Europa, eles estão aqui ó, em azulzinho, né, abaixo de 2,5. E lembra que a Nigéria hoje já tem uma população bem parecida com a do Brasil. Estão ali na casa de 205, 206 milhões. Então, quando a gente faz uma conta aí, se a gente pegar o mínimo, a melhor das possibilidades, porque a gente já sabe que a Nigéria está amarela, então é entre 5 e 15. Se a gente pegar a melhor das possibilidades, 5% da população da Nigéria passando fome, isso dá 10 milhões de pessoas.
10 milhões. É muita gente. Tá? Então, as causas para isso, a gente pode destacar acelerado crescimento populacional, então muita gente nascendo, e o fato de que a maioria da produção alimentar ela é para abastecer o mercado externo. Então, eu tenho realmente um continente que produz alimento, mas para fora, e não para abastecer a sua população. Tá? Então, esse é um dos problemas. Beleza? Então, ó, alguns dos problemas que vão ajudar a agravar essa situação. A gente vai ter muitos pequenos produtores vão sair da sua terra, tá? O que produziam para o mercado interno. Agora eles vão simplesmente morar na cidade, não vão mais produzir. Quem comprar essas terras pode ser que escolha produzir para o mercado externo. Tá? A gente tem o fato de a gente ter uma baixíssima produtividade dessas terras de subsistência no meio rural. Beleza? Então, isso está relacionado não só à falta de técnicas modernas, como também ao uso de terrenos menos férteis, porque as terras mais férteis estão concentradas na mão das empresas. E tem um terceiro ponto, tá? Muitos conflitos, muitas guerras civis vão estar diretamente ligadas ao problema da fome. Porque quando essas pessoas tiverem suas terras invadidas por conta desses conflitos, dessas guerras civis, então a gente vai ter saqueamento de aldeias, né? A gente vai ter morte dos rebanhos, a gente vai ter roubo de alimentos que vieram de ajudas humanitárias através de muitas organizações não governamentais, várias ONGs ajudando, por exemplo. Tá? Então esses conflitos eles estão muito ligados a esses problemas também. Tá? Bom, aqui no final eu botei um vídeo, uma imagenzinha do mapa completo da fome, tá? Só para vocês terem essa noção, para a gente comparar com o que a gente viu da África com o mundo como um todo, beleza? Então, só para eu ter uma noção, só para eu ver quem realmente estava assistindo até o final. Se você viu até o final, comenta aí o seu filme favorito. Só para eu saber quem viu até aqui, tá? Bom, é isso. Qualquer dúvida, vocês mandem nos comentários que eu tento responder amanhã mesmo, quinta-feira, e a gente resolve isso aí. Valeu, um abraço.